Olá! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você sentiu interesse em participar do nosso projeto Autocura Criativa. Se você se sente bloqueada, limitada, com vontade de mudar de carreira, de cuidar mais de si, de se transformar, de sair de um lugar que está te gerando desconforto e está com medo de mudar, e está sentindo medo de se transformar ou acreditando que não é possível ou que o seu sonho ele é muito utópico, esse projeto ele é para você. Tudo que a gente sonha existe no nosso potencial, mas entre eu e o que eu sonho existem as minhas limitações, aquilo que me impede de acreditar, de agir, de fazer. Eu fico no modo inconsciente, no modo automático, reproduzindo as mesmas coisas, os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos, as mesmas situações constantemente. E isso acontece porque a gente não entende como isso acontece. E a gente não entende porque estamos sempre no mesmo padrão automático. Nós não paramos para refletir, nós não paramos para estudar, nós não nos importamos com esse próprio autocuidado. E quando nós negligenciamos o nosso próprio autocuidado, a gente vai se colocando para depois, cuidando dos outros e depois da gente, a gente vai se esgotando, a gente vai sentindo um vazio profundo interno. A gente vai percebendo que nós estamos sempre fazendo e nunca chega a tal da felicidade. E dentro desse processo a gente vai se conectando com espaços de ansiedade, de depressão, de burnout, de infelicidade. E isso vai ficando tão profundo dentro de nós até um momento em que a vida nos para e diz: agora é hora de olhar. Se você está nesse momento de olhar para si, de parar de cuidar dos outros e cuidar de si, se você está nesse momento passando por um processo de ansiedade, de depressão, de mudança de carreira, de divórcio, de luto, um processo de dor profunda, eu te convido para o nosso tratamento de autocura criativa. Esse projeto que conta com a nossa autocura, a compreensão de quem nós somos. Então eu vou te mostrar aqui o que você vai receber na sua casa e também eu vou te contar um pouquinho como que vai ser esse processo. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Júlia. Eu trabalho com desbloqueio criativo através da aquarela e da meditação há mais de 6 anos. Sou formada em publicidade e propaganda, estudei na UAL em Londres, belas artes, moda. Morei 6 anos em Barcelona, quase 7. Trabalhei como designer de estampas da Oysho, que é do mesmo grupo da Zara. E lá, nesse período, eu desenvolvi ansiedade, depressão, pânico. E dentro desse processo, eu descobri na meditação e na pintura uma fonte de cura, um processo de liberação emocional. A partir desse momento, eu comecei a investigar emoções, compreender a arte e a criatividade de um espaço muito mais amplo. E comecei a dar aulas e workshops, que hoje já foram mais de 3.000 alunas entre Barcelona, São Paulo, e agora eu estou morando aqui em Paris. E dentro desse processo foi se aprimorando. Ao longo de 6 anos eu fui conhecendo muitas mulheres, muitas histórias, muitos processos de desbloqueio criativo, e esse método ele foi tomando corpo, ele foi tomando proporção, ele foi tomando uma compreensão muito mais ampla do que é ser humano, do que é entender e gerenciar essa máquina humana que cria. O autocura criativa é um processo de transformar aquilo que é uma sombra na nossa luz, na nossa potência, naquilo que a gente tem para entregar para o mundo, para compreender aonde habita a verdadeira felicidade, em ser quem a gente é, em descobrir a nossa essência, em descobrir a nossa autenticidade, em ser quem a gente é, com todas as nossas facetas, das mais obscuras às mais luminosas. E todas as vezes que a gente coloca a luz nas nossas facetas obscuras, elas se iluminam. Então, dentro desse processo, a gente vai ter um tratamento de 12 meses com toda a compreensão da teoria de como nós podemos gerenciar essa máquina humana que pensa, que sente, que age e que a partir dessa tríade gera
a nossa própria realidade. Se essa realidade está te gerando sofrimento no dia de hoje, significa que você pode e tem a capacidade de transformar através da sua própria autocura. E os pilares da autocura são a compreensão da nossa mente, a compreensão das nossas emoções através da meditação e a expressão dessas emoções através da aquarela. Teoria através da mente, emoção através da meditação e expressão através da aquarela. A partir dessa tríade, a gente consegue pegar o piloto do nosso carro e dentro desse piloto gerenciar essa máquina, sair do automático, conduzir o nosso carro, o nosso veículo, que é o nosso corpo, em direção aonde nós sentimos e desejamos ir. Porque todo desejo intrínseco em nós mesmas é o desejo de ser feliz, de amar, de ser amado, de ter liberdade, de pertencer. E quando a gente entende esse processo, a gente começa a entender que para acessar esses espaços e essas emoções, nós precisamos fazer uma única coisa: se dedicar a nós mesmas, se comprometer com o nosso processo de felicidade, com a nossa cura, entendendo que absolutamente tudo que esteja nos trazendo sofrimento ou desconforto é uma grande oportunidade para que isso se transforme na nossa potência. Então, esse tratamento, ele está extremamente direcionado para que você conduza a sua própria transformação e realidade a partir de toda a teoria que será entregue, a partir de todas as meditações e práticas que serão entregues e a partir da pintura, da expressão e liberação das suas emoções. Então, como vai funcionar o nosso tratamento? O tratamento, ele é um tratamento individualizado entre eu e você. Dentro desse processo, a gente vai conseguir entender qual é a necessidade mais profunda e mais urgente de cura no aqui e no agora. Através desses atendimentos, das nossas trocas, das nossas conversas e de todo esse trabalho que existe, a gente vai fazer um processo direcionado exclusivamente para você, com exercícios, meditações e conversas, para que você possa se entender e fazer esse processo de transformação. Paralelamente a esses atendimentos individuais com você, terão aulas em grupo. E nessas aulas serão transmitidas todas as teorias. Dentro dessas teorias, elas devem ser aplicadas a partir dos exercícios que serão gerados para cada uma de vocês. E dentro desses exercícios, vocês vão praticar de maneira autônoma. Por isso que é autocura. Porque eu posso te dar toda a informação. Eu posso te contar absolutamente tudo. Mas se você não fizer, não existe resultado possível. A sua disposição para fazer o seu processo de transformação pessoal e de autocura que te trará os resultados de ser a sua essência, a sua autenticidade, de ser a sua melhor versão e de sentir principalmente a felicidade, o amor, a liberdade e a alegria e a leveza que é ser quem você é. Então, se você está nesse lugar agora, esse é o momento de você buscar o seu processo de transformação. Durante esses 12 meses, a gente vai trabalhar muitas coisas. Só para vocês entenderem, a gente vai trabalhar o propósito da vida, o seu propósito pessoal, os seus sonhos, aonde você está e aonde você quer chegar. Como que a gente pode organizar essa trajetória? Entendendo o que te limita entre você e esses propósitos. A partir dessa compreensão e clareza das suas limitações e dos seus bloqueios, a gente vai entender como que através da meditação, no terceiro mês, a gente vai ter mais clareza, consciência das nossas questões. E a cura nada mais é do que a consciência. Mas a partir da nossa consciência, a gente vai precisar entender a nossa criatividade para poder expressar tudo isso, para poder liberar e para começar essa troca de crenças e de padrões comportamentais. Então, no quinto mês, a gente vai trabalhar com a arte. A gente vai utilizar muito a arte, e é isso que vocês vão ver aqui,
para fazer esse processo de liberação. Depois, no 6º mês, a gente vai entender o invisível. O que é o invisível? O que são os nossos pensamentos que a gente não vê, de onde eles vêm, como eles funcionam, como que são as nossas emoções, por que que eu sinto dessa maneira? Como que eu posso liberar, transformar, parar de sentir essa ansiedade, esse medo, essa angústia? Se a gente não trouxer para o conhecimento aqui, a gente não tem como transformar aqui, e muito menos a nossa realidade. Depois que a gente entender isso, no 7º mês a gente vai entender os nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos são os nossos maiores espelhos, são eles que explicam todos os nossos traumas, são eles que trazem à tona tudo aquilo que precisa ser liberado e transformado. Então, nada mais profundo do que entender os seus relacionamentos, como fonte de autocura. A gente vai entender as doenças e como elas vão se criando a partir do acúmulo emocional. Mas entender como se forma não importa. Importa entender como a gente libera, como a gente cura, como a gente transforma. E a gente vai entender como que a gente pode gerar autonomia nos nossos espaços de paz. Como que a gente pode estar no meio de um caos e conseguir acessar a paz, o relaxamento. A paz e o relaxamento, ela está disponível 24 horas por dia. Mas se a gente não souber as ferramentas corretas para acessar esse espaço, a gente fica preso e mergulhado nesse caos interno, sem respirar, sem ter clareza, sem ter condições de tomar uma decisão assertiva que nos leve a resultados prósperos para nós mesmos. E depois a gente vai acessar espaços de fluxo criativo. Fluxo criativo é aquilo que a gente busca, que é um espaço de sincronicidade. Tudo que eu penso, que eu desejo, que eu sinto, as coisas vão acontecendo naturalmente, sem a necessidade da energia do esforço. Uma troca, uma comunicação entre o que eu sinto e o que eu recebo da vida. Quando eu alinho dentro de mim aquilo que eu entrego para a vida se alinha com o que ela me entrega. Então eu paro de virar refém do que a vida me traz e eu entro nesse fluxo de transformação, nessa fluidez e nessa facilidade de viver entendendo as dinâmicas e o que a vida me traz, como isso pode ser transformado. Como eu enxergo as situações da vida de uma polaridade positiva que me permita alavancar estados de consciência mais elevados, acessar espaços de paz e de alegria mais elevados, relacionamentos mais alinhados, trabalhos mais alinhados e, consequentemente, espaços de paz, né? Alegria, felicidade, liberdade, essência. E aí a gente vai para o nosso 11º mês, que é acessando a nossa autenticidade, honrando a nossa história, honrando a nossa trajetória, honrando quem a gente é, mas mais do que isso, aceitando as nossas maiores dores, traumas e questões como a nossa potência, entendendo que tudo que a gente passou tem um grande ensinamento por trás. E quando a gente passa e finge que não viu, ele se transforma num calo para o resto da vida, que vai se aumentando como um grande bloqueio que te limita. Quando a gente para, olha, acolhe, aceita e transforma, aquilo se transforma no nosso troféu, naquilo que a gente tem de bom para entregar para o mundo. E isso é a autenticidade. Ser, honrar e amar quem a gente é, com todas as nossas feridas e com todos os nossos buracos. E por fim, a gente vai ter o 12º módulo, que é o mais desejado por todos, que é criando a nossa realidade, entendendo como a gente pode materializar questões, situações, pessoas e colocando essa energia de materialização, de criar não só uma arte, mas a nossa realidade, que é isso que a gente quer. E eu aqui vou mostrar para vocês agora o que você vai ganhar na sua casa, que é essa bolsa canga. Essa bolsa, gente, eu tô completamente apaixonada. Eu sei que fui eu que criei, mas assim, ela é um tecido. E esse tecido, a gente vai usar ele pra quê? Pra cobrir a nossa mesa na hora da gente pintar. Então, a gente abre ele assim. Ele é um tecido de linho bem lindo. E aí, a gente já tem o nosso estojo, que é a coisa mais linda do mundo. E esse estojo, ele abre
e a gente recebe 2 pincéis para vocês fazerem o processo e o tratamento de vocês. São um pincel um pouquinho mais fino e um pincel um pouquinho maior. Depois, isso daqui, que é o meu grande xodó, que é a nossa aquarela. E essa aquarela, ela vem em 7 cores. E ela tem as 7 cores porque é o alinhamento dos nossos chakras. A capacidade que a aquarela tem de alinhar os nossos chakras. Depois, a gente tem um caderno incrível. Esse caderno aqui, ele é um caderno de linho e ele é um caderno de 48 folhas para você simplesmente transformar todas as suas emoções em arte e para te acompanhar durante todo esse processo. Esse papel, ele é um papel Canson, produzido aqui na Inglaterra, extremamente chique. E, por fim, o meu preferido e o meu queridinho, que é o nosso material complementar, que é o nosso caderno de autocura criativa. Esse caderno foi feito e desenvolvido a estampa por mim, com muito carinho, muito amor para esse projeto, porque eu acredito muito na nossa capacidade de se transformar. E aqui eu utilizei todas as minhas ferramentas, as minhas estampas, e aqui é um material que tem tudo que a gente precisa para fazer esse trabalho. Inclusive, a gente tem aqui desenhos e processos de aquarela e, por fim, a gente tem páginas em branco para as nossas anotações dos nossos processos de cura. Esse kit, esse material, ele é entregue na sua casa para que você possa acompanhar, né, as aulas, fazer o seu processo de autocura no seu espaço e principalmente se dedicar a você. Quem estiver participando desse projeto vai ter também um presente dessa jornada que eu disponibilizei para vocês, que é o curso de iniciação à aquarela botânica, para que vocês possam ir pegando também a prática da pintura, os conhecimentos, ver e rever os vídeos para irem produzindo. Então tem exercícios aqui para vocês fazerem e unir tudo isso. Mas o principal é que você possa ter a consciência de que a sua realidade depende da sua decisão de se transformar. E além desse curso online de iniciação à aquarela, a gente tem a nossa palestra Como Desbloquear a Sua Criatividade, que vai estar disponível para vocês. Então aqui tem todas as informações no site e o mais importante de tudo é se conecta com o seu sentir, sente se é o seu momento de fazer esse processo de autocura. Se você sentir que clica aqui no botão de baixo, manda um WhatsApp que eu te envio todos os detalhes do nosso tratamento. Gratidão!